O Exército dos Estados Unidos esgotou praticamente todo o estoque de mísseis de longo alcance durante a guerra contra o Irã. Essa é uma apuração da agência Reuters e levantou preocupações sobre a prontidão das Forças Armadas americanas para possíveis conflitos no futuro. Nós vamos ao vivo conversar com a correspondente da CNN em Nova York, Priscila Yazbek, vem nos trazer mais informações ao vivo. Boa tarde, Priscila. Oi, Yuri. Boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Segundo essa apuração, então, da agência de notícias Reuters, há uma preocupação dentre as fontes do governo americano sobre o estoque de mísseis de longo alcance, de alta precisão. E aí a reportagem fala principalmente sobre dois tipos de mísseis. Os ATACMS, que são sistemas de mísseis táticos do exército americano, e os PreSense, que são os mísseis de ataque e precisão. E segundo duas fontes, esses mísseis estão praticamente esgotados. Essas munições de longo alcance são parte importante da estratégia das Forças Armadas americanas e, inclusive, os mísseis ATACMS têm sido usados também pelo exército ucraniano, para atacar alvos dentro do território russo. Eles vêm sendo usados desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia e, mais recentemente, têm sido usados para fazer esses ataques, então, dentro de alvos do território russo. Já os PreSense, que são os Precision Strike Missiles, são os mísseis de nova geração e que devem substituir os ATACMS. Eles têm um alcance já maior do que esses outros mísseis. Eles estão sendo desenvolvidos para conseguir chegar a um alcance ainda maior e, além de serem mais modernos, eles também têm mais precisão. Então, são mísseis táticos e que garantem uma precisão maior para as forças americanas. Essas armas custam mais de $1 milhão cada uma, ou seja, mais de R$5.100.000, e há uma preocupação de que, na ausência desses mísseis, os Estados Unidos não estejam prontos para enfrentar eventualmente guerras mais prolongadas contra grandes potências. E aí a reportagem fala especificamente da preocupação das fontes de eventuais conflitos, por exemplo, contra a Rússia e contra a China. Eles falaram que esses estoques estão limitados, apesar de algumas das fontes também notarem que algumas empresas americanas aumentaram a produção desses mísseis, mas alguns analistas ainda assim dizem que esse aumento da produção não seria o suficiente para manter as Forças Armadas americanas com capacidade total caso os Estados Unidos enfrentassem uma guerra prolongada. A Casa Branca respondeu a um pedido de comentário da agência de notícias Reuters usando uma declaração que já tinha sido feita pelo presidente Donald Trump, que disse que os Estados Unidos têm muito mais munições do que qualquer outro país do mundo e que já tinha dito que as empresas americanas de defesa estão produzindo mais munições do que jamais produziram antes. Algo parecido também disse o porta-voz do Pentágono quando foi questionado sobre um comentário. Ele disse que as Forças Armadas dos Estados Unidos são as mais poderosas do mundo e têm tudo o que precisam para agir no momento e no local escolhidos pelo presidente Donald Trump. Também a agência de notícias Reuters procurou as empresas que produzem os mísseis ATACMS e também os PreSense, e a Lockheed Martin, que é fabricante desses mísseis, não respondeu às perguntas e o questionamento sobre os estoques e a produção desses mísseis. E também uma outra empresa, a Raytheon, que é fabricante dos mísseis Tomahawk, que são os mísseis que são lançados via aérea, e também os interceptores Patriot, que são os mísseis que são aqueles interceptores de mísseis que vêm de outros países, também não respondeu aos questionamentos sobre a capacidade de produção e também o estoque desses outros mísseis. Essas fontes que conversaram com a agência de notícias Reuters, inclusive, falaram que na semana passada houve discussões dentro do governo americano, no alto escalão, sobre exatamente essa capacidade militar dos Estados Unidos. Uma das fontes, inclusive, disse que o uso desses mísseis táticos e de longo alcance reflete a decisão e a escolha do presidente Donald Trump de usar aeronaves, de não usar aeronaves tripuladas para lançar essas bombas e, claro, não usar também tropas em solo dentro
do território iraniano, e eles falam que justamente isso traz essas preocupações e inclusive vários veículos na semana passada falaram sobre essa capacidade militar dos Estados Unidos e que isso poderia ter gerado a decisão de Donald Trump de não fazer um novo ataque em larga escala ao Irã no final de semana, algo que Donald Trump contradisse ontem quando ele disse que não fez esses novos ataques a pedido do próprio Irã e de aliados árabes na região. Eu volto com vocês. Muito obrigada.